Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Amém? Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Amém? Mateus 4, do verso 1 ao verso 11. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Note que o E está em maiúsculo, né? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então, o tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu também: Está escrito: Não tentará o Senhor teu Deus. O diabo o levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Eu te darei tudo isto, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e vieram anjos e passaram a servi-lo. Amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, mais uma vez, na Tua presença nós nos encontramos. E nessa hora, para falar da Sua palavra, pedimos, imploramos graça, misericórdia. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, seja o expositor, aquele que revelará as Suas verdades aos nossos corações nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu estava pensando durante toda a semana sobre esse texto, sobre essa palavra, e entendi que era vontade de Deus, ou é vontade de Deus, compartilhar com a igreja esse texto.
Quando você escuta sobre coisas espirituais, irmãos, o que vem normalmente à sua mente? Quando você ouve falar sobre situações, não sobre espiritualidade, mas sobre situações espirituais, o que vem à sua mente? Você relaciona isso com o quê? Alguém vai dizer, eu sempre relaciono coisas espirituais com Deus, né? Falar de coisas espirituais é falar de Deus, é falar do Senhor. Alguém vai dizer também que tudo quanto há de dinâmica espiritual está relacionada necessariamente com Deus, porque Deus é espírito, não é isso? Mas já parou para pensar que isso pode ter a ver com o diabo também? Existem pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam no diabo. E vocês sabem muito bem que eu não fico falando o nome do diabo aqui na igreja o tempo todo, né? Para você não falar, pastor, só fala esse negócio, né? Mas não há problema nenhum em falarmos isso, porque ele é uma realidade ainda nos dias de hoje. Ou você não acredita que o diabo existe? Pense em Deus e no quanto Ele te abençoa e considere, do ponto de vista negativo, essa mesma realidade para o diabo. Ele existe e ele destrói muita gente, muita família. Então, é importante nós compreendermos isso. O diabo existe e nos embates espirituais ele é uma realidade de fato. Alguém disse que uma das grandes estratégias ou armas do diabo é justamente fazer com que as pessoas não acreditem na sua existência. Inclusive, o pastor Hernandes Dias Lopes fala sobre isso também. Mas ele existe, irmãos. A mesma Bíblia que revela a existência de Deus, revela a existência desse ser caído que tem influenciado para o mal, é claro, muitas vidas. Então, sobre coisas espirituais, tem a ver sim com a relação com Deus, mas tem a ver também com a influência que o diabo tenta exercer o tempo todo sobre a humanidade. Ok? E, na verdade, o grande mal que o diabo pode fazer ao homem é justamente influenciar. Tem gente que tem medo do diabo ir lá e tocar, o diabo ir fazer algum mal do ponto de vista, né, concreto, né? Mas a forma que o diabo tem de destruir as pessoas é justamente influenciando. Olhe para a experiência de Adão e de Eva. O diabo não tocou em Adão e muito menos em Eva, mas os influenciou de uma maneira tão tensa que eles foram expulsos do paraíso. Então a grande arma do diabo, né, o grande poder de destruição dele está na sua fala, na sua
conversa. Ele não lança ninguém no inferno, ele influencia as pessoas que estão no caminho, né? Com o fim de tirar o homem do propósito de Deus e levá-lo efetivamente à perdição. E, nesse sentido, o alvo do diabo não é quem está fora, nem quem está distante, mas quem está firmado e próximo do Senhor. O diabo não está interessado em quem já está perdido, em quem não tem vínculo com o Senhor. Ele está interessado especialmente em quem está perto de Deus. Pastor, o senhor está falando heresia. O texto que nós lemos me ensina sobre isso. Esse é um grande momento de Jesus, do ponto de vista da espiritualidade dele enquanto homem. Quando ele decide pelo batismo, apesar de não ter pecado, e João o faz, o céu se abre, e Deus faz uma declaração para Jesus, dizendo: eis o meu filho, em quem tenho prazer. E Jesus, que é o próprio Deus, é cheio do Espírito Santo ali, para os irmãos entenderem a linguagem. E cheio do Espírito Santo, ele vai para o deserto. O texto diz que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. E, especialmente, a narrativa de Mateus diz que o propósito é para que ele seja tentado pelo diabo. Mas existem algumas narrativas judaicas interessantes que fala que Jesus, cheio de Espírito Santo, e é conduzido pelo Espírito Santo não apenas para o deserto, mas para qualquer lugar que ele for, porque o crente cheio de Espírito Santo é conduzido por Jesus. E ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para um tempo de consagração. Porque ninguém gasta 40 dias atravessando o deserto. Jesus vai de propósito, impelido pelo Espírito Santo, para a consagração. Olha na sua Bíblia, o texto diz, no versículo 2, que ele jejua 40 dias e 40 noites. E é claro que Jesus não está apenas jejuando no deserto. Jesus está orando no deserto. Jesus está falando com Deus no deserto. Lembra de quanto tempo Moisés ficou no monte? O quanto ele foi cheio de Deus no monte? Daquele tempo, tão cheio de Deus, que quando ele volta, as pessoas não conseguem nem olhar para a sua face, porque a glória de Deus é muito forte sobre a vida dele. Então considere, Jesus já é Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus, está há 40 dias consagrando, buscando ao Senhor. O deserto é esse lugar de experiências espirituais, né? Às vezes nós pensamos o deserto apenas do ponto de vista negativo, mas o deserto é um ambiente de solitude. É um ambiente entre você e o próprio Deus. Então ele é esse lugar de experiências espirituais com Deus. É quando você se separa daquilo que é secular. É quando você se separa daquilo que é natural, né? E parte para um ambiente totalmente transcendente, mítico, espiritual. E no jejum e na oração, Jesus está totalmente conectado com o Senhor. Um crente dos nossos dias vai dizer que se experimentar o Senhor dessa forma, o diabo aparecer e passa por cima. Mas isso não é a realidade na experiência de Jesus.
apesar de cheio do Espírito Santo, apesar de ter experimentado coisas extraordinárias, é nesse momento, no deserto, no ambiente de vínculo e comunhão, que o diabo se apresenta, que o tentador aparece. Então, o deserto é um ambiente de experiências espirituais com Deus, mas é um ambiente de experiências espirituais com o diabo também. Jesus passa por isso. Então, como eu já disse, eu acredito que durante esses 40 dias de jejum, ele experimentou muitas coisas da parte de Deus, consagrando, orando, cheio do Espírito Santo. Ele está sendo equipado para o seu ministério, porque depois dele ele vai fazer coisas extraordinárias. E aí, o diabo, observando, percebendo tudo, percebe que Jesus, enquanto homem, depois de 40 dias de jejum, está vulnerável em uma área. Ele sente fome, diz o verso 2. Depois desse dia, ele sente fome. E fome é uma necessidade. E Jesus, enquanto homem, tem essa necessidade biológica. Então, o tentador, que observa os passos do fiel o tempo todo, se aproxima de Jesus e começa a falar um monte. Preste atenção nisso. Jesus está no propósito com Deus, e justamente nesse momento o adversário surge com um monte de conversa fiada. A palavra que é traduzida aqui na minha e na sua Bíblia por diabo é a palavra grega diabolos, e dentre tantos significados tem a ver com aquele que é dado à calúnia, e também aquele que cria inimizade entre Deus e os homens. E só para deixar mais claro, o que significa o ser diabo, em João, no capítulo 8, no versículo 45, está escrito que não há verdade neste ser. Quando mente, fala a sua própria língua, porque ele é mentiroso e ele é também o pai da mentira. E no texto, com fala mansa, assim como ele fez com Eva, o objetivo dele era tirar Jesus do propósito. E aqui já tem um alerta para nós. Enquanto igreja, nós estamos iniciando esse novo tempo, esse tempo de busca, de renovo. E nesse tempo, irmãos, nós temos de vigiar. Porque o diabo não está interessado, eu repito, em quem está longe ou sem propósito. Ele está interessado em tentar quem está caminhando, quem está no propósito. Isso é uma realidade nesse texto e é uma realidade nos nossos dias. Queria conversar com os irmãos sobre esse tema, porque o diabo continua sendo diabo. E enquanto diabo, mentiroso, com o fim de afastar o homem de Deus, ele continua falando ainda hoje algumas coisas para tirar o fiel do propósito. O propósito dele, o mover dele, a ação dele, é contra a vida de quem está perto de Deus. Isso é uma realidade. E a gente tem que vigiar, porque ele chega com uma conversinha, irmãos. Nem parece que é diabo. E a gente vai perceber isso em pelo menos 3 falas dele com Jesus aqui. A primeira é essa: se você é filho, paráfrase,
não pode existir demanda. Declare e seu pão surgirá. Seja provedor de si mesmo. Se você é filho, as demandas devem ser resolvidas. De alguma forma, o diabo, como soprou isso no ouvido de Jesus, sopra isso também no ouvido de muitas pessoas que estão vinculadas com Deus. Eu ouvi de um amigo pastor que estava passando por um momento difícil na sua casa. E ele falou: pastor, não tem base. Eu sou homem de Deus. Eu busco ao Senhor, sou fiel, estou perto dele. Isso não poderia estar acontecendo na minha casa. Sabe o que é isso? É a voz do diabo falando alguma coisa para ele. De porque ele é homem de Deus, é servo do Senhor, ele não poderia passar por situação nenhuma. E sabe qual é o perigo disso? E a intenção do diabo? Que se nada acontecer na vida desse pastor, ele desiste do Senhor. Ele se decepciona com o Senhor. Ele perde a fé no Senhor. Porque ele esquece que o propósito de Deus na vida do homem não é esse. O diabo soprou também no ouvido de Asaf, o grande levita, responsável por tantos salmos. Olha a prosperidade do ímpio. E olha para a sua realidade. Quanto a mim, quase que os meus pés se resvalaram, quando ele atentou para isso. É claro que aqui nós temos Jesus, o próprio Deus, que em momento algum mostrou possibilidade de ceder à tentação de Satanás. Mas perceba a artimanha do adversário, e eu acredito que é para isso que esse texto está aqui, para nos alertar a sutileza dele. Ele diz: se tu és filho, e eu chamo a sua atenção de novo para o capítulo 3, para o verso 17. Quando eu digo que o diabo está olhando todas as coisas que acontecem ao nosso redor, eu digo com base nesse texto. Porque, de alguma forma, ele testemunhou o próprio Deus dizendo: tu és o meu filho amado. E de repente, Jesus entra no deserto e tem fome. Ele diz: ué, se o que ele disse lá é verdade, se tu és o filho amado, a intenção dele é confrontar o que Deus havia dito. E não foi isso que ele fez com Eva? O que é que Deus está dizendo? Que você não pode comer? Não. Coma e será como Deus. Então a intenção dele é sempre gerar descrédito em algo que o próprio Senhor nos disse. É confrontar a verdade de Deus que está enraizada no coração do íntimo. E conhecedor da demanda do filho, ele percebeu que Jesus tinha fome. E entenda, irmãos, não foi Deus e nem foi o diabo que gerou a fome em Jesus. Isso é uma realidade da vida. Nem tudo é Deus e nem o diabo. Foi o diabo, foi Deus. O sol nasce para justos e para injustos. A doença é uma realidade para qualquer um que existe. A própria fome é uma realidade para qualquer pessoa que existe. Há uma graça tremenda sobre a sua vida que você não passa por isso. Mas como você explicar do ponto de vista divino, né? E uma pessoa que está do outro lado do mar, em outro continente, que serve ao mesmo Deus que eu e você, e passa por privação. Nossos irmãos, por exemplo, do continente africano. Quantos irmãos crentes que tem lá que passam por demanda? Então, o texto mostra que Jesus tem uma demanda comum. Moisés certamente teve fome depois de 40 dias, mas o texto não fala sobre toda a experiência dele lá. Mas aqui ele percebe uma demanda e tenta pegar Jesus nesta demanda.
filho de Deus, cheio de autoridade, ouve testemunho, está jejuando. Fala para essa pedra se transformar em pão. Se apresente como provedor da sua própria demanda. Resolva o seu problema. Se tu é filho de Deus, essa demanda tem de ser suprida. E Jesus não nega a sua necessidade, mas declara a fé, primeiro, na suficiência das Escrituras e na sua dependência do Pai, quando ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo que o homem não vive só de pão, mas ele vive efetivamente da palavra que sai da boca de Deus. Para Jesus, a palavra é o alimento. E com certeza, quando ele diz isso, ele está firmado na palavra e está na expectativa de Deus cumprir a sua palavra sobre a vida dele e sustentá-lo no tempo do Senhor. A Bíblia diz que Deus não nos dá prova que nós não conseguiremos suportar. A Bíblia fala que o justo não mendigará o pão. A experiência do povo no deserto é de maná, é Deus prover necessidade. Jesus se apega à palavra dele. Sabe que aquele que está fazendo essa declaração é difamador, é mentiroso e tem segundas intenções. Lembrando para os irmãos que essa fala do diabo surge quando Jesus está muito bem, do ponto de vista espiritual, como sempre esteve, ok? E aí, essa fala ela vai surgir sobre a minha e a sua vida também, especialmente nos momentos que estivermos caminhando, que estivermos vínculo com Ele. Então, tenhamos cuidado. Se você tem necessidades, espere apenas em Deus e na resposta dele para a sua necessidade. Creia que Ele é suficiente, provedor. Se o adversário, o diabo, ou Satanás, ou tentador, falar no seu ouvido ou através da boca de alguém sobre esse negócio de porque tu é filho, tu não pode passar por isso, nem por aquilo, repreende em nome de Jesus. Diga, está amarrado. Porque Deus é gracioso, irmãos. Nós acabamos de cantar uma canção que diz que nós temos um Deus que não vai deixar a luta nos matar, né? No tempo dele, ele se manifestará. Nós não precisamos apressar o processo. Que apressar o processo pode nos tirar do propósito do Senhor. Imagine se o Senhor Jesus dá ouvidos a esse mentiroso. A história seria outra. Mas, graças a Deus, enquanto Jesus homem, ele representa aqueles que estão firmados efetivamente no Senhor. A outra coisa que o inimigo fala, irmãos, é isso. Se você é filho, faça loucuras, seja ousado, nenhum mal te acontecerá. Nós temos que vigiar, irmãos. Nós temos que vigiar. E eu explico já aos irmãos por quê. Depois de o diabo ter proposto Jesus de resolver a sua própria demanda, como
prova de que fato ele era filho de Deus e ter recebido uma resposta dentro da palavra, ele não desistiu. O primeiro argumento é até lógico. Tem fome? Transforma essa pedra em pão. Mas o segundo argumento é loucura. É loucura. Ele, em outras palavras, diz: se tu é mesmo filho de Deus, prove isso, ou coloque o seu Deus à prova. E, nesse sentido, qualquer ação cujo fim é provar a Deus é algo totalmente diabólico. Tipo, se Deus é Deus, Ele vai me livrar, me dar, me curar. Se Deus é Deus, isso é loucura, irmãos. Deus é Deus e ponto final. Sobre os acidentes e armadilhas que surgirem diante de você, Ele te livrará do laço do passarinheiro. Agora, se você se apressar, sabendo dos riscos, e falar: eu vou e Deus vai na minha frente, Deus vai... Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Deus guarda, Deus livra. Mas quando nós fazemos de propósito, nós vamos sozinhos. Já viu aquela imagenzinha do carro? 120, o anjo está do seu lado. 150, o anjo já saiu fora. É nesse nível. Tem coisa que é tentar o Senhor. E a proposta do inimigo aqui, nesse texto, é justamente tirar Jesus do propósito dele, fazendo-o imprudente. Se tu é filho de Deus, lança-te daqui, leva Jesus no lugar mais alto. E o Senhor vai ordenar o anjo para te guardar. E o Senhor vai te livrar, né? Isso vai acontecer. Eu lembrei do texto de Daniel, capítulo 3, verso 17 e 18. Né? Confronta totalmente esse contexto. Quando aqueles homens, 3 homens fiéis ao Senhor, foram postos dentro da fornalha de fogo ardente, e a declaração deles acerca da possibilidade de livramento foi o seguinte: se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó Rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus. Eles foram lançados na fornalha por causa da fé em Deus. E mesmo se não fossem livres, a fé permaneceria fiel. O que o diabo está dizendo: se você é o filho de Deus, você pode ser imprudente, você pode fazer loucuras em nome da fé, e Ele vai te guardar. E aí o Senhor vem e o repreende mais uma vez através da palavra. Não tentarás o Senhor, o teu Deus. O que ele está dizendo? Nós não podemos sair por aí fazendo e acontecendo, não. Eu lembro de um irmão que congregou comigo na igreja no Rio de Janeiro, que inventou, irmãos, de evangelizar na Vila Mimosa. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar na Vila Mimosa, mas é o maior prostíbulo do Rio de Janeiro. É um bairro, um setor, né? Quando eu era perdido, eu fui naquele lugar uma vez, um lugar terrível. Eu não era servo de Deus ainda e eu escandalizei com o lugar. Não é um lugar para se falar de Deus, não tem jeito.
com todo respeito, é muito difícil aquele lugar ali, né? As pessoas que estão ali estão numa outra vibe. Qualquer homem que passa em uma das ruas são homossexuais, mulheres, vão e ficam passando a mão. E aí os irmãos falam, irmão, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Triste eu dizer aos irmãos o que aconteceu. Mas aquele irmão, evangelizando naquele lugar, contraiu o HIV. Que loucura, né? Que loucura. Imagina, foi tocando nos irmãos e orando, né? Só que não. O que é isso? Com todo respeito. Pastor, a gente não tem que evangelizar esse povo? Tem. Mas aquele não é o ambiente, irmãos. Aquele não é o ambiente. Isso é uma loucura no nome da fé. É como se alguém que está fazendo o evangelismo dentro da favela e está acontecendo um tiroteio e o cara fala, eu vou lá, porque Deus está comigo, né? E não vai acontecer nada. E ele passa no meio de tiroteio. Você pode ouvir testemunhos sobre isso, irmãos, mas é muito difícil você ouvir um testemunho verdadeiro sobre alguém que passou no tiroteio por conta e risco e não aconteceu nada. Eu conheci história de pessoas que foram baleadas nesse contexto. Então, quando a pessoa sofre o revés, como esse amigo que contraiu HIV, e como essas pessoas que acabam sofrendo algum dano por enfrentar uma situação como essa, dizendo eu vou e Deus vai me guardar, e eles são atingidos, para além do problema no corpo, a fé dessas pessoas são afetadas. E esse que é o grande problema e é a grande intenção do maligno. Mexer com a fé. Porque se eles forem atingidos, mas permanecerem firmes no Senhor, é lucro para eles, ainda que morram. Mas essa não é a realidade de tantas pessoas que fazem loucuras, com base nessa declaração do Satanás de que Deus vai mandar os anjos para o guardar. E eu repito, Deus nos livra dos acidentes, de tantas coisas, mas tentar ao Senhor agir com imprudência é algo cuja proposta é totalmente diabólica. Então, cuidado, irmãos, porque você está buscando ao Senhor, está lendo a Bíblia, né? Continua vigiando, continua debaixo das mãos do Senhor, continua confiando, continua temendo ao Senhor, né? Peça realmente para Ele ir na frente. Não é você falar, Deus vai na frente, estou aqui na minha frente. Não, né? Se Deus está na frente, Deus está na frente. E continue atento àquilo que o próprio Senhor está fazendo. O Senhor fala, Satanás, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Ele não quis profetizar que a pedra iria virar pão, esperou a providência do Senhor, e o texto diz que no final, porque Jesus ficou com a palavra, os anjos não o serviram, mas passaram a servir o Senhor durante toda a história deles. E aqui, ele não tentou o Senhor. Ele poderia, filho de Deus, o próprio Deus, quem dá ordem aos anjos é Ele mesmo. Mas ainda assim, ele considerou não tentar o Senhor. E aí, o diabo resolveu se revelar totalmente para ele. Jogou pesado. Tá bom. É que você está satisfeito em esperar o seu Senhor suprir sua necessidade? É que você está tão vinculado com Ele, eu tenho uma proposta para te fazer. E essa é a terceira coisa que o diabo faz ainda hoje.
propostas indecentes para os servos, para aquele que está perto. Ele diz, a partir do verso 9, não é? Primeiro no verso 8, ele leva Jesus a um monte muito alto, mostra todos os reinos do mundo e a glória desses reinos. A palavra diabo significa o quê? Enganador, né? Ele diz no versículo 9, eu te darei tudo isso. Como ele vai dar aquilo que não é dele? A Bíblia diz que a terra e toda a sua plenitude, tudo aquilo que existe nela pertence ao Senhor, irmãos. E o diabo mentiroso diz, eu vou te dar tudo isso. E você precisa só fazer uma coisa. Se prostre e me adore. Se prostra e me adore. Eu te darei o mundo, paráfrase, sucesso, poder, gozo, glória humana por sua adoração. E entende uma coisa, irmãos. Ou você adora ao Senhor, ou você serve ao Senhor, ou você serve ao diabo. Ou o Senhor influencia a sua vida, ou o diabo te influencia. Não existe um muro nesse sentido. Não existe um muro nesse sentido. E a proposta do diabo é justamente tirar a gente de Deus, oferecendo estas coisas que de alguma forma geram prazer ao ego, à carne, ao homem, por assim dizer. Então é mais uma mentira. Dessa vez, em troca da adoração, em troca do culto, o adversário oferece glória, né? Coisas, poder. Me adore, me celebre, atente para isso. E eu vou te dar poder, né? Eu vou te dar riqueza. Você sabe que o culto ao diabo consiste em libertinagem, avareza, hedonismo e idolatria. Eu nunca fui satanista, mas tem uns textos de algumas pessoas que passaram por esse processo e se converteram. Se você quiser ouvir alguma coisa sobre isso, eu aconselho, dentre esses que existem, Daniel Mastral, que foi o ex-satanista aqui de Brasília. Ele escreveu muito sobre as experiências que ele tinha sobre isso, né? Sobre a realidade do mundo espiritual das trevas. E existe uma doutrina litúrgica ao diabo. Doutrina litúrgica é o modus operandi do culto ao diabo. E você vê isso não apenas nessas manifestações religiosas de hoje. Se você for fazer uma observação histórica do culto à personalidade do imperador, especialmente um imperador romano de nome Calígula, você vai ver aqui nós cantamos ao Senhor, né? Nós adoramos, isso é o nosso louvor. Você vai ver que a manifestação de louvor ao imperador, que é uma personificação do Satanás nesse sentido, tinha a ver com as orgias que aconteciam nos templos. Se você olhar para as imagens, né, da Idade Média, as estruturas, as pinturas, os filmes, né, do Código da Vinci, você tem muito isso. Aquele tipo de imagem, você vai ver que elas estão totalmente vinculadas para aquilo que é prazeroso, que gera gozo, que é profano. As relações de promiscuidade são
cultos ao diabo, né? E alguém pode pensar, servir ao diabo tem a ver com você cantar, o Senhor é o meu Senhor. Não, servir ao diabo é você fazer essas coisas que, na contemplação dessa entidade caída, gera prazer. O prazer dele é ver famílias destruídas. O prazer dele é ver pessoas arrebentadas. Jesus diz que ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Jesus veio para glorificar o Pai. E ele veio para destruir a criação do Senhor. Então, quando de alguma forma você é um instrumento de Deus para a destruição da criação do Senhor, e pasmem, a possibilidade de você estar fazendo isso quando você age contra o seu próprio corpo. Paulo fala sobre oferecermos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E quando nós oferecemos o nosso corpo para orgias, prostituições e tantas barbáries, nós estamos prestando um culto a Satanás. Quando eu era adolescente, eu assisti um filme, para quem é da década de 80 aí, vai lembrar, Um Drink no Inferno. Quem já assistiu esse filme? Meu Deus, só eu, o velho, né? Os caras estão numa estrada e quando eles alcançam determinada velocidade, que é acima do permitido da rodovia, eles entram num ambiente infernal, né? E o que tem lá? Orgias, prostituição, bebidas, drogas. E o momento do filme, esse homem que entra, né, pela via da transgressão da velocidade nesse ambiente, está tendo relação sexual com uma mulher, e quando ele está chegando próximo ao orgasmo, aquela mulher se transfigura num demônio propriamente dito. Porque essa é a realidade do mundo espiritual. Então, o que o Satanás está dizendo para Jesus? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos renunciar esse negócio de glória, né? Esse negócio de Deus, de ser filho de Deus, e eu vou te dar poder, eu vou te dar riqueza, você só precisa me adorar, ou viver uma vida nesse sentido. E a resposta de Jesus vai partir de alguém que declara fé no senhorio do próprio Deus, quando ele diz, vamos lá o verso 10, primeiro ele falou assim, olha, vai-te Satanás. No início do texto, no verso 1, o texto diz que o diabo é quem vai tentar Jesus. E no decorrer do texto, essa palavra diabo se repete várias vezes. Mas aqui no verso 10, Jesus chama o diabo de Satanás. E se diabolos significa o mentiroso, ou aquele que tem como fim afastar o homem de Deus, Satanás significa o adversário. O adversário. E Jesus diz, vai para trás, sai, adversário do Senhor. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele prestará culto, ou servirás. E aí depois dessa palavra, o diabo se ausentou, né? Se ausentou, não deixou de perturbar Jesus. Porque na via crucis, na trajetória, o diabo continuou tentando Jesus de diversas formas. De diversas formas. Então, o único que é digno de adoração é o Senhor. Nesse sentido, irmãos, qualquer proposta com fim de atrapalhar o seu vínculo com o Senhor, de tirar você na presença dele com essa possibilidade de sucesso
é do diabo, é maligna. Pastor, parece de Deus. Se isso atrapalha o seu vínculo com Ele, não tem nada a ver com Deus. Pastor, mas eu vou me dar bem, vai ser bacana, eu vou me estruturar, eu vou conseguir, vai ser só um tempo. Ele precisa de um tempo apenas para destruir a sua vida. Quantos homens e mulheres de Deus foram destruídos por causa de 3 minutos de prazer? Quantas famílias estão sendo destruídas? Famílias que serviam no altar, irmãos. Ministros de adoração, pastores, que tiveram uma vida que demorou para ser construída, uma família que demorou para ser edificada 3 minutos. Quando dá 3 minutos, os irmãos entendem o que eu estou falando. E não tem jeito de voltar atrás. E o diabo fala, uau, consegui. Então, irmãos, olha, ele tentou Jesus nesse sentido, e ele tenta os servos dele nesse sentido. Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz: digno é o Senhor, o nosso Deus e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque Ele criou todas as coisas, e pela vontade dEle, tudo o que existe fora criado por Ele. Por sua vontade existiram e foram criadas todas as coisas. Então, o único digno de culto, de adoração, de louvor, é o nosso Deus, irmãos. Precisamos, de fato, tomar cuidado com as propostas do diabo. Pastor, mas não foi o diabo que falou, né? Nós não sabemos como é que foi essa experiência aqui, se o diabo apareceu formalmente, ou se o diabo soprou. Eu sei que o texto diz que Jesus teve discernimento, percebeu a intenção do maligno e o repreendeu. E é isso que nós temos que fazer. Especialmente esse argumento do verso 10. Vai-te, Satanás. Né? Vai-te, Satanás. Tem hora que a gente tem que falar isso. Tem hora que a gente tem que falar isso. Tem hora que a gente tem que falar isso. Ainda mais quando você achar que há alguma possibilidade daquilo ali ser bom. Então, consumismo, avareza, esse negócio de ser insaciável do ponto de vista da riqueza, esse negócio de ter e ter e ter, essa fala de que você pode ter mais, isso não é de Deus. Ele te garante o pão cotidiano, isso basta. Não queira conquistar o mundo, não há valor em conquista alguma, se ela nos afasta do Senhor. E estou concluindo, irmãos. Se você é filho, declare sobre a sua demanda, ou faça loucuras, e fique tranquilo que Deus tem a obrigação de te livrar. Ou então, faça melhor. Abandone esse negócio de Deus e vai viver a sua vida, e vai prosperar, e vai conquistar, e vai desfrutar, né? Essas falas aparentemente interessantes não te levam à eternidade com Jesus. Tem uma palavra em Provérbios 14, 12, eu encerro aqui. Está escrito: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Então vamos atentar para estas coisas, vamos vigiar. Você está bem com o Senhor? Você tem orado? Você tem lido a palavra? Você está bem com o Senhor, irmãos? Sim ou não? Vigia. Vigia. Porque é esse o alvo do diabo. O diabo não quer atentar à vida de um viciado, de um prostituto, de um ladrão. Não. O diabo quer te atentar. Ele quer te afastar do Senhor.
Agora, como Jesus, ou por que Jesus venceu a tentação? Porque ele estava cheio do Espírito, porque ele tinha vínculo com Deus, né? Então, que eu e você possamos, apesar, né, para além de estar com Deus bem vinculado, que nós possamos vigiar. Tem uma palavra que fala sobre isso, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não é só orar, não é só ler, não é só é vigiar também. Amém, irmãos? É vigiar, querido. É vigiar. Se você não entendeu muita coisa do que eu disse, guarde essa palavra de Jesus. Vigiai. Amém? Vigiai. Vigiai. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Você pode falar glória a Deus? Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Deus tem coisas boas para nós. Vamos ficar com aquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que o tesouro que nós ajuntamos aqui, a traça corrói, o ladrão rouba, mas o tesouro que juntamos no céu, lá não tem jeito. Nós tomaremos posse. E ele é eterno. A imagem de dois homens com a mala de recursos indo para a sepultura, e um ser diz: você entra, mas aqui essas coisas não cabem, mostrando para nós que tudo isso é temporal. Então que eu e você possamos focar naquilo que é eterno, buscar aquilo que é do alto, e acima de tudo, estar atento, irmãos. Não brinque com o diabo, ele é uma realidade, ele existe. E a intenção dele não é ficar te perturbando, não. A intenção dele é te influenciar para você se afastar do Senhor. Então, que a voz para o seu coração seja a voz do Senhor, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor, nessa noite, que nos ajude a compreender mais aquilo que o Senhor quer falar conosco através dessa palavra. Quantas vezes nós já começamos, ó Deus, a experimentar algumas coisas do Senhor, e de repente a vaidade entrou no nosso coração, a fofoca entrou, e um monte de outras coisas entraram, e o seu propósito não se cumpriu porque nós não vigiamos. A minha oração nessa noite é para que o Senhor possa especialmente nos ajudar, Pai, a nos posicionar, a estarmos também na torre de vigília, ó Deus, atentos às astutas ciladas do diabo, para não cairmos nela, Pai. Que o Senhor possa falar mais ao nosso coração em nome de Jesus. Nós vamos para casa, pedimos uma semana abençoada, cheia do cuidado do Senhor sobre a vida dos teus filhos que estão aqui. Que a alegria do Senhor, Pai, que é uma realidade boa para a nossa vida, possa, ó Deus, estar sobre nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos?